Olá! A economia global está em total transformação. Inovações tecnológicas, mudanças climáticas e novas formas de produção estão moldando um futuro que parece chegar mais rápido que um piscar de olhos. Conceitos como inteligência artificial, máquinas que aprendem e economia digital já fazem parte do nosso cotidiano enquanto redesenham as regras do jogo global. E poucos líderes têm conseguido traduzir as complexidades desse novo mundo para a realidade local. E o convidado de hoje é uma dessas raras exceções. Neste programa, nós temos o prazer de receber o empresário do setor da mineração, entusiasta de temas relacionados à economia, negócios e também vice-presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso, Gustavo Oliveira. Olá, Gustavo, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer poder conversar contigo, uma das mentes mais brilhantes de Mato Grosso. Eu tenho certeza que hoje vai ser um bate-papo super gostoso, já que tem muita coisa acontecendo no mundo. Seja bem-vindo, Gustavo. Olha, Laura, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no programa. Primeiro, falando para uma audiência que a gente sabe que é qualificada, né? Mas especialmente podendo falar um pouco nesse momento tão difícil que a gente está vivendo do país, onde as coisas parecem tão confusas, né? E que a política tem interferido tanto na economia. Então, é um prazer poder estar aqui nesse espaço conversando com você mais uma vez. Gustavo, o conceito de cidade inteligente surgiu como uma forma de discutir a importância da adoção das tecnologias da informação e da comunicação na administração pública. Ao longo dos anos, foi possível assistir a inúmeros projetos que causaram impactos positivos na qualidade dos serviços e na infraestrutura urbana, não só do Brasil, como também em todo o mundo. E agora, com a chegada da inteligência artificial, esse conceito de cidade inteligente, ele deu um upgrade e mudou de patamar, na medida em que permitiu mudanças até então inimagináveis, seja no trânsito, na segurança, nos serviços públicos. A inteligência artificial está revolucionando a maneira como as cidades operam e, com isso, transformando gestões ao redor do planeta. Gustavo, para a gente começar, como é que você enxerga a aplicação da inteligência artificial na administração pública, principalmente em estados como Mato Grosso? Que áreas poderiam ser priorizadas para melhorar a eficiência, mas principalmente a transparência? Bom, veja, Laura, primeiro a agenda de melhor uso dos recursos, sejam eles públicos ou privados, é uma necessidade mundial, né? Nós sabemos todas essas discussões sobre sustentabilidade, sobre o uso racional dos recursos, sejam eles renováveis ou não, é uma discussão que no mundo inteiro ganha cada vez mais importância. E em um país como o Brasil, onde nós temos uma população muito carente de todo tipo de recursos, mas especialmente de bons serviços públicos, a chegada da tecnologia, a chegada da inteligência artificial, a chegada da gestão 4.0 é muito bem-vinda. Eu diria que são muitos desafios. O primeiro deles, é claro, melhorar a qualidade da gestão em todas as áreas. Colocar mais inteligência na gestão dos recursos da educação, para que cada real investido possa se tornar melhor qualidade na educação para os alunos, da rede pública ou privada. Na saúde, fazer com que não só a medicina corretiva, vamos chamar assim, aquela que atende as pessoas já acometidas por alguma enfermidade ou que precisem de algum tratamento por acidente, não só essa medicina possa ser mais efetiva, mas também a medicina preditiva, aquela que começa a enxergar tendências de doenças, principalmente as doenças crônicas ou as epidemias na população, e faz com que algoritmos, inteligência, comecem a tomar decisões de alocação de recursos para prevenir doenças como a dengue, doenças como a hipertensão, diabetes, em uma população que cada vez mais vai viver mais tempo e que vai precisar de mais serviços de saúde. Eu diria a você que Mato Grosso tem alguns desafios específicos, sim, como você perguntou. Gestão de um território tão grande é um imenso desafio. Conseguir ter mais produtividade em todas as áreas, com uma população relativamente pequena para o tamanho do estado, é um outro desafio, mas o principal é conectar Mato Grosso com o mundo.
Nós sabemos que é uma grande plataforma produtora e exportadora e nós precisamos cada vez mais conectar os mato-grossenses com as tendências mundiais. E só a tecnologia pode nos ajudar nessa grande missão, nesse grande desafio. Gustavo, o desenvolvimento da inteligência artificial depende de alguns fatores importantes e um deles está relacionado ao avanço das redes de banda larga 5G. Não podemos negar que o Brasil tem evoluído. Em apenas 2 anos, o país construiu a maior rede 5G da América Latina, com mais de 96 mil antenas cobrindo mais de 500 cidades. No entanto, esse número também revela que apenas 10% dos municípios brasileiros deram esse passo essencial para a adoção da inteligência artificial. Mas se não quisermos ficar para trás em comparação a outros países, como a China, por exemplo, a expansão do 5G e, em breve, do 5.5G é mais do que essencial. Só que num país com dimensões continentais e grande desigualdade social e de acesso à internet como o nosso, há inúmeros desafios a serem superados antes que o 5G, de fato, chegue aos brasileiros. Na sua opinião, Gustavo, como superar todas essas dificuldades, burocracia, infraestrutura e até mesmo desigualdade digital, para que a tecnologia funcione no país? Bom, primeiro, deixar claro, isso mundialmente é um assunto há muito tempo discutido. Em um país com as dimensões que o Brasil tem, é impossível você pensar em cobrir 100% do território com sinal de telefonia celular, né? Me parece que a vocação da tecnologia 5G e das próximas gerações das tecnologias de comunicação por torres de celular, ela está fadada a acontecer principalmente nas regiões onde nós temos mais concentração populacional, mais pessoas. Explico. Primeiro porque o investimento em uma torre de telecomunicação ele não é baixo, ele precisa dar retorno e as operadoras, para calcular aonde colocam esses sinais, elas precisam de usuários, precisam de demanda. E aí a tecnologia que vem complementar essa tecnologia 5G, sem dúvida, é uma tecnologia de comunicação por satélite. Hoje nós vemos não só a famosa Starlink, né, que tem ajudado com tecnologia regiões remotas do país, como a Amazônia, como tantas outras, onde é inconcebível detectar um sinal de telefonia celular com alta velocidade e com grande qualidade, mas também outros concorrentes da Starlink que já começam a operar. A China, por exemplo, já anunciou que pretende também ter a sua própria rede de satélites de comunicação para esse mesmo uso, para que o sinal de internet possa estar disponível a diversas regiões do planeta e com qualidade para que serviços avançados possam acontecer. Veja, Laura, é muito bom que haja competição num setor tão estratégico como telecomunicação e me parece que cada vez mais uma competição global, de empresas globais, de gigantes globais e que precisam ali disputando passo a passo cada metro quadrado de cobertura nos fornecer um melhor serviço. A história já mostrou que os monopólios são muito ineficientes para prover serviços adequados para o usuário na ponta. Então, que venham mais operadoras, que venham mais opções para o consumidor, para que a gente possa cada vez mais ter brasileiros conectados e usufruindo em todas as áreas das vantagens dessa tecnologia abundante no mundo inteiro. Gustavo, você citou China. Na corrida da inteligência artificial, gigantes americanas como a Microsoft e a OpenAI definitivamente tomaram a dianteira. Mas, como você mesmo disse, isso não significa que o páreo pela liderança desse mercado já tenha ganhadores definidos, porque do outro lado do mundo, a China está acelerando para tentar alcançar o ambicioso objetivo de liderar essa tecnologia até 2030. Essa disputa acirrada entre China e Estados Unidos pela hegemonia global em inteligência artificial pode ser uma oportunidade para países da América Latina demonstrarem sua relevância. Gustavo, como o Brasil pode desbravar o campo de rivalidade entre as potências, tornando-se um parceiro comercial e tecnológico estratégico e, claro, projetando atrativos para que esse setor dos gigantes possa se desenvolver? Bom, são muitas estratégias, Laura. A principal delas, eu digo, não tomar lado nessa disputa que não seja o lado do interesse brasileiro.
toda vez que o Brasil pende demais para o lado da China ou para o lado dos Estados Unidos, ele fecha uma outra porta que faz com que as nossas possibilidades comecem a ser limitadas. Então, o Brasil tem que usar muito da histórica neutralidade política, né, que nos acompanha há muitas décadas. O Brasil muitas vezes foi reconhecido internacionalmente até como mediador de conflitos, para que nesse momento a gente possa manter diálogos com a China, com os Estados Unidos, com a Europa, fazendo alianças importantes, mas ao mesmo tempo não tornando um desses parceiros um parceiro tão importante que nós fiquemos totalmente dependentes deles. Mas veja, na corrida pela tecnologia, eu tenho dito isso muito, o Brasil tem algumas vantagens estratégicas importantíssimas. Quando a gente fala de supercomputação, os computadores quânticos que vão alimentar a inteligência artificial crescente nos próximos anos, a gente fala, por exemplo, do consumo brutal de energia. E que país no mundo tem um potencial de geração de energia limpa ainda inexplorado como o Brasil? Energia hídrica, energia fotovoltaica, energia eólica, já muito explorada na costa brasileira, e tantas outras possibilidades. Além disso, nós temos um vasto território, o que é muito bom, né? A computação em nuvem descentralizada, ela precisa de estratégias de sites de computação implantados em lugares diversos e que não tenham grande incidência de eventos climáticos ou terremotos, outros desastres naturais, de maneira intensa. O Brasil é abençoado com isso. Então, eu defendo isso. O Brasil, estrategicamente, é muito importante na corrida pela nova tecnologia, por novas tecnologias. E se ele souber fazer boas alianças, a gente pode atrair para cá muitos investimentos chineses, americanos, europeus, de empresas globais que podem usar o Brasil como uma grande plataforma de exportação dos seus serviços. Gustavo, um outro fator também desafiador é a falta de mão de obra qualificada no setor de tecnologia da informática e comunicação. O mercado já demanda um número muito maior de profissionais do que as universidades e as instituições técnicas conseguem formar, o que, claro, impacta enormemente no desenvolvimento da inteligência artificial. Recentemente, eu entrevistei um diretor de inovação e criador da primeira candidata híbrida do país, o Pedro Marcum. E uma das suas falas que me chamou a atenção foi ao dizer que a grande maioria da população não será substituída pela máquina, mas sim por quem sabe operar a máquina. Gustavo, a força de trabalho brasileira tem hoje cerca de 170 milhões de pessoas em idade produtiva. Então eu pergunto, como é que você vê o papel da administração pública em gerar oportunidades de capacitação para esses milhões de indivíduos que estão em subempregos ou em ocupações que em breve devem ser substituídas pelas poucas pessoas que sabem operar essas máquinas autônomas? Bom, Laura, quando a gente fala de educação e de educação para o trabalho, é preciso dar um passo atrás e entender que a conversa sobre educação no Brasil, ela sempre foi muito politizada. E dentro dessa politização, o Brasil perdeu a oportunidade de traçar estratégias claras, não só de educação para o trabalho, mas de educação para o futuro. E nós temos hoje, primeiro, uma estrutura educacional, tanto pública quanto privada, um tanto quanto anacrônica. Ela realmente não responde aos desafios da vida moderna. Hoje, estudar não significa decorar, não significa saber lições de cor, né? Como a gente aprendia. Eu, pelo menos na escola, tive que decorar os ossos do corpo humano, os presidentes do Brasil. Hoje, a educação significa saber a fonte de informações confiáveis, saber como continuar aprendendo e saber uma maneira estratégica de qualquer que seja a profissão que você vai escolher na vida, como utilizar a tecnologia para continuar se educando. Os estudos mostram que a cada 5 anos os profissionais precisam de reciclagem, precisam reaprender as suas profissões porque novas tecnologias chegam. E isso é natural. Nós precisamos discutir como educar os brasileiros para o trabalho e educar os brasileiros para que eles possam se reeducar, se aperfeiçoar constantemente. Acho que esse é o grande desafio. E não é só na educação pública, não. É diretrizes públicas que precisam ser feitas no setor educacional para que também a rede de educação privada possa produzir mentes brasileiras de classe mundial.
porque afinal de contas hoje também isso, o mercado de trabalho é globalizado, existem oportunidades de trabalho para muitas pessoas em qualquer lugar do mundo, basta estar preparado para elas. Gustavo, a economia verde é um tema que tem ganhado cada vez mais força, já que o mundo sente as consequências das mudanças climáticas e a escassez dos recursos naturais. Atualmente, o Brasil responde por 10% dos empregados verdes no mundo, principalmente os relacionados à geração de hidrelétrica e também ao biocombustível. A produção de biocombustíveis a partir de cana-de-açúcar, de soja, gordura animal, tem um enorme potencial para se tornar uma alternativa de energia renovável para o setor de transportes. Além disso, o Brasil possui vantagens significativas, como a abundância de terras agricultáveis, a alta produtividade agrícola e a extensa infraestrutura de distribuição. No caso de Mato Grosso, Gustavo, como é que o Estado pode se posicionar como um modelo de Estado sustentável, aproveitando sua vocação agroindustrial e, ao mesmo tempo, atraindo investimentos em energia limpa e economia circular? Bom, Laura, primeiro é preciso ver, quando a gente fala de transição energética no mundo, o Brasil precisa fazer o dever de casa em transição energética. Não estou dizendo que a nossa matriz energética não seja limpa, ela é uma das mais limpas do mundo. Mas primeiro falta uma estratégia clara para que se possa, ainda enquanto tem valor, explorar as reservas, por exemplo, de petróleo e outros ativos da chamada velha economia, vamos chamar assim. E direcionar grande parte desses lucros, dos impostos dessa economia cinza, uma economia de transição, para a nova economia. Veja, o Brasil tem setores que são altamente intensivos no uso de energia. Siderurgia, a produção de cimento, são setores que precisam fazer a transição energética de uma maneira eficaz. O Brasil precisa investir, precisa fazer com que empresas e setores investam para transformar essas plantas, que são altamente emissoras de CO2 na atmosfera, em plantas verdes. E para isso, tem dois caminhos. Primeiro, fundamental ampliar a oferta de energia limpa, porque não só a economia vai crescer e vai demandar mais energia, como também a substituição do petróleo, do carvão, do gás natural e de fontes fósseis vai demandar o aumento desse consumo. Então, veja, a oportunidade. Só com o aumento do percentual de biodiesel no país, Mato Grosso vai ter que dobrar a sua capacidade de esmagamento de óleos vegetais para atender a nova demanda de biodiesel. Com o aumento da inclusão de etanol na mistura com a gasolina e o aumento da produção dos carros flex, Mato Grosso pode, nos próximos anos, aumentar em 30%, 40%, 60% a sua produção de etanol a partir de milho ou cana, fazendo com que nós tenhamos cada vez mais destaque na economia. Mas fundamental que a gente entenda. É muito difícil exportar energia na forma de biocombustível ou mesmo na forma de energia elétrica. É uma operação logisticamente muito complexa, né? Não dá para botar um fio de energia elétrica ligando o Brasil à Europa para exportar energia para lá. Então, a boa estratégia é trazer para cá indústrias que produzam para competir no mundo inteiro, mas que façam isso utilizando os nossos recursos de maneira sustentável. E aí, Laura, para Mato Grosso, a gente tem uma oportunidade brilhante, né? Papai do Céu, quando fez Mato Grosso, nos abençoou com muitas coisas boas. Nós temos água em abundância, muita iluminação, né? Energia solar aqui é uma realidade. E quando nós produzimos aqui nos campos soja, milho, cana, tudo que pode virar biocombustível, o que Deus está nos dando é a oportunidade de criar um poço de petróleo verde. Então eu digo que em Mato Grosso nós temos os novos sheiks do petróleo, não daquele petróleo sujo, cinza, antigo, como tem no Oriente Médio, mas do novo petróleo, petróleo verde, biocombustível, biodiesel, etanol, principalmente de segunda geração, e quem sabe nós em breve seremos uma espécie de novo Oriente Médio da economia verde, é só fazer o dever de casa. Gustavo, você como empresário, você sabe que embora algumas regulamentações sejam necessárias para garantir a segurança, a saúde e o bem-estar da população, o excesso de burocracia também pode impedir o desenvolvimento de empresas inovadoras e retardar o crescimento econômico.
Esse excesso de burocracia é um dos grandes desafios enfrentados pelas empresas e empresários ao redor de todo o mundo e claro que o Brasil não escapa desse imbróglio. Alta taxa de juros, acesso escasso ao crédito e falta de educação sobre empreendedorismo são apenas alguns dos fatores que entravam o ato de empreender no Brasil. Porque para que as empresas continuem a crescer e também a contribuir para a economia local, é muito importante que sejam criados ambientes regulatórios que incentivem a inovação e, claro, que reduzam o excesso de burocracia. E aí eu te pergunto, Gustavo, quais políticas públicas você acredita que seriam mais eficazes para simplificar processos e melhorar o ambiente de negócios em Mato Grosso? Olha, quando a gente fala em agilidade, em reduzir burocracia, em descomplicar, a melhor política pública é o investimento em tecnologia. Veja, Laura, está gravando aqui essa entrevista, eu aqui do meu escritório, você aí do estúdio, tecnologia está fazendo isso. Alguns anos atrás isso era impensável. Nós teríamos que marcar um local, nos encontrar fisicamente nesse local, para que nós pudéssemos gravar essa entrevista. A tecnologia hoje permitiu, por acaso, a gente pode fazer isso de qualquer lugar do mundo. E a tecnologia também tem ajudado muitos empresários. Vamos pegar alguns exemplos. Por exemplo, um empresário que queira fazer negócio globalmente, quer comprar um equipamento na China. No meio tradicional, ele tem que pegar os reais dele, transformar em dólares, passar por uma instituição bancária, para ir para outro correspondente bancário na China, para pagar lá o fornecedor, e com isso a gente tem um monte de burocracia e transações no meio, elas não acontecem 7 dias por semana, 24 horas por dia. Pois bem, como exemplo, as criptomoedas vieram para resolver. Né? Nem falo do Bitcoin, que é um fenômeno, está explodindo de valor, mas você tem hoje moedas, criptomoedas, que se equivalem a moedas, como por exemplo o dólar. Então, o empresário aqui no Brasil pode ter dólares em criptomoeda, mandar esses dólares para o empresário na China sem passar por um banco, sem passar por um banco central, tudo isso de maneira muito segura, em tempo real, a qualquer hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem precisar esperar o fim do feriado ou da abertura da agência bancária, e fazer essas transações de maneira muito segura com a tecnologia de blockchain. E assim, Laura, tudo pode ser feito, e eu diria a você que hoje o setor privado tem investido muito em tecnologia para superar burocracias. Contratos inteligentes vão substituir o nosso contrato físico ou mesmo o contrato digital que tem que passar lá por um registro de cartório. As NFTs, que são quase certidões digitais de nascimento de qualquer coisa que você queira, vão garantir a transferência de bens mundialmente com toda a segurança e toda a rastreabilidade. Então, eu diria a você que a principal política pública para desburocratizar é digitalizar. E aí, quando a gente consegue digitalizar, e precisamos pensar não só em digitalizar o serviço, mas digitalizar o cidadão, digitalizar o empresário, treiná-lo para usar essa nova tecnologia, a gente tem uma estratégia vencedora, não é só no Brasil não, no mundo inteiro. Não sei se as pessoas sabem, por exemplo, na Finlândia, os documentos das pessoas já são todos digitais, são documentos que nascem digitalmente, você não tem mais um documento físico para carregar. Precisou fazer alguma transação, você é um indivíduo, mas você tem uma identidade digital para fazer isso. Mato Grosso é o maior produtor brasileiro de diversos produtos agrícolas. E os dados são impressionantes, segundo você mesmo, Gustavo. 70% da produção nacional de algodão, 38% de milho, 72% de etanol de milho, 26% de soja e 18% de carne bovina. O estado, que já era conhecido por sua produção agrícola robusta, agora está se consolidando como epicentro do crescimento da agroindústria no Brasil. E a agroindustrialização é um dos pilares do crescimento econômico mato-grossense. Então, dito isso, eu pergunto, quais setores ainda têm potencial para crescer no estado e como garantir que esse crescimento beneficie pequenos e médios produtores? Bom, se a gente tiver alguns dias para continuar gravando, a gente pode falar de todos eles. São muitos, mas vamos lá. Primeiro, dizer claramente, né, o aumento da demanda por energia limpa, por alimentos e também por novas tecnologias, ele é quase que infinito no mundo. E aí, Mato Grosso tem sim
uma grande oportunidade para fazer isso. E aí o que a gente tem que pensar são nas grandes tendências mundiais, Laura. Primeiro, quando a gente fala do consumo de proteína, é claro que a proteína animal, carne bovina, frango, aves de uma maneira geral, peixes, as carnes ainda têm um espaço muito importante na alimentação mundial. Mas já é uma verdade que a proteína vegetal vem crescendo em consumo no mundo inteiro. Muitas pessoas se tornam vegetarianas ou até mesmo veganas por questão de opção alimentar, de saúde. Eu não estou de forma alguma dizendo que a gente tem que abandonar o churrasco. A gente faz muito bem a produção de carne, a gente tem que continuar fazendo isso, mas tem que enxergar essas novas possibilidades. E aí também, além do milho, que antes era exportado quase 100% in natura e agora já vira etanol, já vira ração para boi, a gente já extrai óleo de milho, já faz energia nas plantas, é um exemplo para muitas outras culturas. Pouca gente sabe, por exemplo, o caroço de algodão gera um óleo de valor extremo, muito maior que óleo de milho, de soja. Ele é capaz de ser uma ótima ração animal depois de processado, ele tem muita energia dentro de cada caroço, e eu estou falando só do caroço, não falei da pluma do algodão, que sem dúvida tem uma possibilidade muito grande de alimentar o setor têxtil mundial. Olha, como eu disse a você, a gente pode ficar aqui dias falando de setores. Agora você me fez uma pergunta muito importante. Como é que todo mundo se beneficia disso, né? Eu não planto soja, eu não planto algodão. Olha, eu diria a você que esse desenvolvimento local, ele vai acontecer de uma maneira quase que natural, porque cada vez que você implanta uma agroindústria, você precisa ali de logística, você precisa de fornecedores locais, de refeições, de serviços, de diversas outras oportunidades. E aí, o que a gente precisa lembrar é desse desenvolvimento em cadeia. Empresa local, pequena, de atuação bem regionalizada, ela tem que estar ligada nessas grandes tendências para que quando essas grandes agroindústrias se instalem, ela possa ter o seu pedaço ali e construir o sucesso de muitos brasileiros que estão empreendendo aqui. Gustavo, a Câmara dos Deputados acaba de aprovar a votação do texto principal da regulamentação da reforma tributária. Claro que ainda falta a sanção presidencial, mas após 30 anos de discussão, enfim, nós podemos dizer que o Brasil está cada vez mais perto de uma renovação completa na forma de lidar com tributos sobre o consumo e, consequentemente, a reorganização da economia. Gustavo, a gente sabe que o assunto reforma tributária é um tema sensível para o setor produtivo. Como você avalia os impactos das propostas para os estados produtores como Mato Grosso? Na sua opinião, há mais riscos ou mais oportunidades específicas para a indústria e para o agronegócio local? Bom, primeiro a gente precisa começar deixando muito claro que acho que não há brasileiro que seja contra a simplificação do sistema tributário, né? Isso aqui virou um verdadeiro manicômio tributário. As empresas gastam muitas horas, tem muitos profissionais apurando impostos, e eu digo, Laura, que no Brasil nem quem quer pagar todos os seus impostos direitinho consegue, porque ou paga demais por margem de segurança, ou deixa de pagar por ignorância. Eu não estou falando do sonegador, não. Estou falando do empresário sério que, no meio de tantos impostos que precisa pagar, se esquece de um ou outro, não apura um ou outro. Bom, essa reforma tributária ela é um bom ponto de partida. Por quê? Primeiro, ela simplifica, ela agrega 5 impostos, né, em apenas 2 contribuições, cria uma mesma base de tributação no Brasil inteiro, ou seja, acabou muita diferença de impostos entre estados, entre municípios, embora ela só entre em vigor realmente com sua força total lá em 2032, a gente a partir de 2026 já vai começar a sentir os seus efeitos. Mas ela é muito insuficiente. Veja, nós ainda temos uma das maiores tributações sobre o trabalho, ou seja, o trabalhador custa muito para a empresa e recebe pouco, por isso tanta gente está na informalidade, tanta gente parte para abrir uma própria empresa, né, o MEI, como a gente chama, vai trabalhar como pessoa jurídica, mas vinculado a algum outro CNPJ. E nós temos também muitos impostos, um excesso de impostos sobre herança, sobre propriedade, sobre uma série de coisas que não fazem. O que a gente precisa é criar uma estratégia de país para cada vez mais impulsionar o crescimento econômico e fazer com que a arrecadação cresça, não porque a carga tributária está aumentando, mas que ela cresça porque o país está crescendo economicamente. E aí eu acho que o setor público tem um grande dever
de rever as suas estratégias, Laura. Hoje a gente vive um momento no país onde a discussão do gasto público ela não cabe dentro da carga tributária, ou seja, para que o setor público possa continuar funcionando, vai ter que arrecadar cada vez mais e, ao invés de estimular o crescimento do PIB para arrecadar mais, porque a economia cresceu, o que nós temos hoje é um grande estímulo ao aumento da carga tributária, porque a regra diz que se arrecadar mais, pode gastar mais. Que tal a gente propor para o Congresso aí algumas mudanças para dizer o seguinte: governo, você pode gastar infinitamente, mas você só pode crescer o seu gasto na proporção do que a economia crescer. Garanto a você que rapidamente todo mundo, todos os agentes públicos do país, do município ao governo federal, vão querer dar uma mão para o empresário crescer, porque ele sabe que só vai poder pegar mais recursos do empresário se o bolo da economia crescer. Está na hora de botar uma trava na carga tributária do país e deixar com que o crescimento da economia faça com que todos cresçam. Acho que é uma boa provocação, não é não? Gustavo, não são apenas as incertezas em relação à economia que contribuem para afastar o investimento estrangeiro no setor produtivo brasileiro. Fatores que compõem o chamado custo do Brasil também influenciam na perda de atratividade do país no exterior. E um dos principais problemas está nos impostos, né? O país tem o 7º pior sistema tributário do mundo, à frente apenas da Somália, Venezuela, Bolívia e a República do Congo. Além disso, tem a 2ª maior taxa de juros reais do mundo, perdendo apenas para a Rússia, que está em guerra e não tem credibilidade fiscal. A carga tributária total hoje consome mais de 60% dos lucros de uma empresa, ou seja, operar no território nacional, como dizem por aí, não é para amadores, né? Exige um custo muito acima da média do que outros países. Na sua visão, Gustavo, o que Mato Grosso pode fazer a nível estadual para reduzir custos logísticos, tributários e de infraestrutura e, claro, aumentar a sua competitividade no mercado global? Olha, a estratégia é muito clara. Primeiro, a gente precisa trazer eficiência, cada vez mais eficiente. E quando eu falo disso, não falo só do setor público, não, tá? O setor privado brasileiro também precisa investir em eficiência. A produtividade média de um trabalhador na indústria brasileira, Laura, ela é 1/4 da produtividade do trabalhador da indústria americana. Quer dizer, você precisa de 4 brasileiros para fazer o que um americano faz dentro de uma planta industrial. Percebem? Isso é porque o trabalhador brasileiro ele não tem treinamento adequado, ele não tem equipamentos de última geração, ele tem sim uma escolaridade inferior ao desejado, uma série de estratégias. Então, para que a gente possa, primeiro, fazer mais com o recurso que a gente já tem, é preciso investir em produtividade. E aí eu digo que, por exemplo, a agenda para o serviço público, ela não precisa ser necessariamente uma agenda de cortar o número de pessoas trabalhando no serviço público. Ela pode ser uma agenda de fazer com que cada servidor público possa atender mais pessoas, com o uso da tecnologia, com processos mais enxutos e racionais, sem precarizar nada, apenas fazendo processos mais bem desenhados de acordo com a tecnologia que a gente tem hoje. E eu digo mais, acho que nós temos que sim discutir o pagamento de produtividade no setor público. Isso é muito comum no mundo inteiro, isso é muito comum no setor privado. Por que não premiar adicionalmente, em diversos setores, o servidor que produz mais? Está dando mais retorno para o cidadão. É uma discussão muito míope quando a gente tende a conversar muito mais sobre as garantias do serviço público do que aos estímulos. Quando a gente dá muita garantia, mas não dá nenhum estímulo, a gente, em qualquer sistema, público ou privado, gera pessoas acomodadas. E o que nós precisamos para mudar o Brasil é de pessoas incomodadas. Elas precisam estar incomodadas não com medo de perder o emprego, não com medo de perder o salário, mas incomodadas no sentido de estimuladas. Olha, está aqui o seu salário, estão aqui as suas obrigações. Agora, se você entregar mais resultados do que o esperado, você tem prêmios, você tem bônus te esperando. Nós temos algumas experiências exitosas no mundo inteiro. Aqui em Mato Grosso, por exemplo, na rede de educação, o governo do estado implantou, os servidores podem ganhar o 14º até o 15º salário. É uma experiência muito válida, que tem que ser acompanhada de perto para não se desvirtuar, mas quem sabe em breve a gente possa ter produtividade inteligente a serviço do cidadão
em outros setores. Olha que agenda boa para um país que precisa entregar mais eficiência e que precisa valorizar mais os seus servidores públicos. Gustavo, eu acompanho o seu trabalho e vejo que você fala muito sobre a importância de conectar local ao global. Inclusive, você falou no início da entrevista. Como é que Mato Grosso pode aprender com exemplos de inovação e sustentabilidade de outras regiões do mundo e, ao mesmo tempo, exportar seu modelo de desenvolvimento? Olha, Laura, primeiro a gente precisa continuar fazendo o que está dando certo, né? Nós somos uma grande plataforma produtora de alimento, uma grande plataforma produtora de energia, nós temos muita eficiência aqui em Mato Grosso e nós precisamos manter isso. Agora, precisamos urgentemente aumentar o nosso intercâmbio com o mundo. Primeiro, porque existem locais no mundo, por exemplo, a tecnologia, para a gente continuar falando desse tema tão importante, ela já é utilizada em escala muito maior, com mais intensidade, por empresas do agronegócio, da agroindústria, por empresas prestadoras de serviços. Então, aumentar esse intercâmbio do empresário brasileiro com essas regiões que estão na ponta do mundo. Olha, eu, por conta de muitas atividades profissionais, já visitei locais no mundo onde essa agenda da tecnologia está fazendo milagres. No Vale do Silício, na Califórnia, Boston, nos Estados Unidos, Israel, que tem tecnologias fantásticas para a agricultura. A gente ouve muito falar de Israel por questões de conflito, né? Essa parece ser uma agenda dominante, não é? Quem esteve lá em Israel sabe que além do componente religioso, que é muito forte, claro, nós temos uma agenda de tecnologia, principalmente uma agenda de tecnologia para o agro, muito intensa naquele país e que pode ser escalada no Brasil. Primeiro, a gente precisa entender que se internacionalizar não quer dizer produzir algo aqui e vender para o mundo inteiro. A gente pode se internacionalizar exportando tecnologia e trazendo tecnologia de outras regiões do mundo. E uma outra conversa que a gente precisa deixar clara é que a cabeça do brasileiro, depois de muito tempo de economia fechada, depois de muito tempo vivendo a aldeia, como a gente fala, ela precisa ser mais globalizada, sabe? E não é pelo Instagram, não é pelas redes sociais, não. É pelo estudo, pela cultura, pela conexão real com outras regiões do mundo que já venceram o desafio. Olha, Laura, eu tenho um sonho. Eu acho que Mato Grosso pode ser a Chicago brasileira. Nós podemos ter aqui o mesmo fenômeno transformador que transformou uma região ali de Chicago, que já foi muito atrasada industrialmente, que já significou muito pouco para os Estados Unidos, pode ser a nova fronteira brasileira. Então eu gosto muito de falar nisso, viu? Por que a gente não pode pensar em Mato Grosso como uma Chicago brasileira, como uma Califórnia brasileira? A gente tem que ter essa ambição. É difícil chegar lá? É muito difícil. Mas sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. Então vamos ser ambiciosos com isso. Vamos investir em intercâmbio com regiões do mundo que deram certo e buscar esse sonho grande, Laura. Não dá para a gente ficar acomodado achando que está tudo bem. Não está, não. A gente tem muita coisa para seguir adiante e muitos bons exemplos para ir atrás. Olha a China, né? Competindo com os Estados Unidos, já olha a Coreia, né? A Coreia, há algumas décadas atrás, ela estava para trás do Brasil em desenvolvimento, em economia. Educação e olha o milagre também. econômico, educacional. Então, a gente precisa olhar para isso e ter essa ambição. É possível. Outros países já fizeram. Por que a gente fica aqui sonhando pequeno, achando que o Brasil é o país do futuro? Não, o Brasil é o país do presente. Vamos atrás, gente. É possível fazer muito mais. Gustavo, recentemente nós tivemos o G20 no Rio de Janeiro e a necessidade de controlar o aquecimento global com a redução da produção dos gases de efeito estufa foi uma das discussões da cúpula do G20. Mato Grosso é frequentemente citado no debate ambiental devido à sua relevância no bioma amazônico e também no Cerrado. Como é que é possível aliar políticas de preservação ambiental com crescimento econômico e também industrial, mas com a sustentabilidade, é claro? Bom, primeiro, me perdoe a opinião radical, tá? Largando essas conferências multinacionais, onde um monte de gente fala, cada um quer ir para o lado, mas no fundo, cada um está querendo puxar a brasa para a sua sardinha. A gente quer falar de biocombustíveis, a Alemanha, por exemplo, quer falar de combustível sintético, ela quer trocar o petróleo por um combustível menos poluente feito em laboratório, porque a Alemanha não tem como produzir biocombustíveis no seu território.
Aí a gente vai para a China, eles querem um carro elétrico, porque eles querem exportar bateria para o mundo inteiro. E aí o mundo fica batendo cabeça. Olha, qual é a nossa agenda de desenvolvimento energético? É essa, de biocombustíveis? Vamos conversar com os países que têm interesse nessa tecnologia, fazer intercâmbio tecnológico com eles. Acho que os grandes organismos multilaterais, G20, ONU, OTAN e tantos outros, Laura, eles vivem num eterno impasse que impedem o avanço. Vamos pegar um caso concreto, esse acordo Mercosul com a União Europeia. Está travado há muito tempo, agora lá no Uruguai anunciaram que o acordo vai sair, mas saindo de um jeito tímido, ridículo. A cota de exportação de carne do Brasil para a Europa não dá sequer para atender a exportação de uma empresa brasileira. Quer dizer o quê? Que é um acordo muito tímido. É muito mais fácil a gente investir, por exemplo, em acordos bilaterais, e de investir fortemente nisso e buscar países que querem comprar os nossos produtos, que estão dispostos a pagar mais. Aí eles têm exigências? Têm exigências. E aí cabe ao Brasil, de maneira soberana, entender se quer atender a essas exigências maiores e capturar mais valor, receber mais dinheiro por tonelada de carne, por tonelada de soja exportada, ou se prefere continuar jogando esse jogo de fabricar commodities para qualquer um no mundo inteiro. Olha, Laura, em qualquer negócio no mundo, a história ensina que quem quer mais qualidade, quem tem mais exigência, está disposto a pagar mais. E eu acho que a gente tem que ter essa ambição. Vamos atrás de quem quer pagar mais por produtos mais bem feitos, fazer disso uma agenda de país. Garanto para você que tem muito dinheiro na mesa, a gente pode exportar muitos mais dólares com a mesma produção física que a gente tem. Você é empresário do setor de mineração e vice-presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso, instituição a qual você também já foi presidente e diretor. Olhando para o futuro, Gustavo, para a gente encerrar também, como é que você imagina o papel da indústria no desenvolvimento aqui do estado de Mato Grosso? Quais são os setores mais promissores e como atrair investimentos para fortalecer essa base industrial? Olha, a indústria está em tudo, né? Quando a gente olha ao nosso redor, os equipamentos industriais estão presentes na produção de quase tudo que nós consumimos hoje, e é através da indústria que o desenvolvimento chega. A indústria que desenvolve a telecomunicação, a indústria que opera a logística, a indústria que produz alimentos, a indústria que transforma minérios que estão lá enterrados em todo canto do mundo em produtos como supercomputadores de tecnologia avançadíssima. Então, eu vejo que o futuro de Mato Grosso passa pela industrialização, não só pela agroindustrialização, mas também pela melhoria da indústria mineral, que precisa agregar mais valor no nosso território, por um aumento brutal, não só na produção de energia, mas na utilização de energia, porque não pensar aqui em trazer para cá um parque de supercomputadores ou coisa do tipo, já que o mundo vai precisar tanto, né, para desenvolver a inteligência artificial. Então eu digo a você que se Mato Grosso quer crescer mais, quer ter mais PIB per capita, quer dizer, mais economia robusta por habitante aqui dentro, o caminho da verticalização dessas cadeias é fundamental. Então, eu vejo um futuro brilhante. Primeiro, para a indústria aqui de Mato Grosso, que já está aqui, se desenvolver, porque a economia cresce demais. Mas também para a atração de novas indústrias. Em breve, a gente vai ter muito mais chineses, coreanos, europeus e até mesmo americanos querendo vir produzir aqui no nosso território. Eles vão encontrar aqui condições climáticas espetaculares, vão encontrar energia limpa, vão encontrar território para instalar as suas fábricas, mas principalmente vão encontrar uma região do mundo que tem vocação para crescer, não mais a taxas chinesas, a China já está ficando para trás, a taxas pantaneiras. E aí a gente vai, quem sabe, ver esse sonho de Mato Grosso ser a Chicago brasileira acontecer mais depressa. Não é um sonho não, viu? É um projeto. Acho que tem que conversar muito mais sobre muita gente. E tem também nós, mato-grossenses, né? Que é a melhor parte do Esse é o fundamental. Meu título de cidadão mato-grossense, opa, tá aqui, ó, atrás de mim, ó. Ele fica aqui para eu lembrar. Eu tenho um título de cidadão mato-grossense e outro de cuiabano. Eu tive que receber isso para me igualar a outros parentes que tiveram a sorte que eu não tive de nascer aqui nessa terra que eu amo. Então, eu agradeço muito, eu digo, já sou mato-grossense e cuiabano de coração e é por essa terra que eu trabalho tanto, Laura. Tá certo, já comeu cabeça de pacu, né? Casou com a mato-grossense. Há muito tempo.
a filha já nasceu aqui, minha avó era daqui, ou seja, ascendentes e descendentes aqui. Como é que eu não vou amar essa terra? Eu adoro o Rio de Janeiro, onde eu nasci, mas é só para passear e ir à praia. Para trabalhar, para fazer acontecer, Mato Grosso é muito. Gustavo, muito obrigada pela participação. É sempre um prazer conversar contigo, é sempre um aprendizado. Muito obrigada e nos vemos em breve. Obrigado, Laura. Um abração a todos e louco pela próxima oportunidade. Tudo de bom. Até mais. Tchau. E a você que nos acompanhou, obrigada pela companhia. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.